For the wonderful lunch Obrigado, Marcela e Daniele, pelo excelente almoço and for this great venue. e por esse local maravilhoso. I'm going to take questions a little later, Eu vou deixar para fazer as perguntas um pouquinho depois. but I want to talk about this page, the back page of your handout. Eu quero falar agora com vocês sobre a última página do folheto de vocês. How to raise money without having to ask for money. Como falar sobre dinheiro sem ter que pedir dinheiro. I created a slide over the lunch hour that I want to show you. Eu criei um outro slide antes do almoço, durante o almoço, que eu queria mostrar para vocês. This is an economic cycle. Esse é o que se chama ciclo econômico. God's word teaches us to be workers, A palavra de Deus nos ensina a sermos trabalhadores, to be givers, de sermos doadores, to be savers, de sermos poupadores, wise consumers, sermos também consumidores sábios and investors. e também investidor. Most of the world only knows two of those things. A maioria das pessoas do mundo só sabe duas dessas coisas. They know to be workers and consumers. Eles sabem como é ser trabalhador e consumidor. And the world teaches to be a good worker and a good consumer. O mundo ensina a ser bom trabalhador e a ser bom consumidor. And if those are the only two things you know, Agora, todos aqueles que sabem dessas coisas, then the world gets all of your money. sabem que o mundo vai querer gastar todo o seu dinheiro. The world will take every single thing that you earn O mundo vai querer tirar todas as coisas que você possui and it will be gone. e tudo vai embora. People come in and work and make money, spend it all and die. As pessoas trabalham a vida inteira, ganham dinheiro a vida inteira, gastam tudo e morrem. So that's what people are taught, É assim que as pessoas são ensinadas. and they need to be taught something different. E eles precisam ser ensinados de uma forma diferente. When we become givers, Quando nós nos tornamos doadores, then the goodness and blessings of God spread. as boas novas e as bênçãos de Deus são espalhadas. When we become savers, Quando a gente se torna poupador, we have the opportunity to become investors. quando a gente se torna poupador, também temos a oportunidade de nos tornarmos And investidores. when we become investors, more jobs are created E quando nós nos tornamos investidores, mais oportunidades de trabalho são criadas. and more people go to work. E muitas mais pessoas começam a trabalhar. If any one of those circles are missing, Agora, se nós perdemos qualquer um destes círculos, the economy at home will be bad, tanto a economia quanto as famílias estarão em má situação. and the economy in the nation will be E bad. também a economia do lar estará com problema e a economia da nação também. Your job as a pastor O seu trabalho como pastor is to help the people in your church é ajudar as pessoas da sua igreja exercise all of these things. a exercitarem todas estas coisas. When this cycle is spinning, Quando este ciclo gira, the family economy is healthy. a economia familiar é saudável. And when there's more of those cycles spinning in Brazil, E quanto mais desses círculos estiverem rodando no Brasil, the nation will get healthy. a nação se tornará saudável. I have a friend from China Eu tenho um amigo na China. who was the leading economist in the country. Ele era um dos principais economistas do país. He was sent to America by the Communist Party. Ele foi enviado pelo Partido Comunista Chinês aos Estados Unidos. He was an atheist, Ele é um ateu. and China is the largest atheist nation in the world. E a China, como sabem, é o país mais ateu do mundo, o maior país ateísta. They asked him to study the prosperity of America Eles pediram que ele estudasse sobre a prosperidade dos Estados Unidos and to discover our secret. e descobrir qual era o segredo. He spent over a year studying in our Ele country, gastou mais de um ano estudando sobre o nosso país. and he wrote a report from the Communist E ele Party. escreveu um relatório para o Partido Comunista. He said, I have good news and bad news. E ele disse no relatório: eu tenho boas e más notícias. The good news is I know the secret. A boa notícia é que eu descobri o segredo. The bad news, Agora, a má notícia it's the Church of Jesus Christ. é que essa razão é a igreja de Jesus Cristo. This was from an atheist. Isso saiu da boca de um ateísta, And de um ateu. he studied all the reasons Ele estudou todas as razões that the church creates a good economy. pelas quais a igreja é quem cria uma boa economia. And as an atheist, E como ateu, he discovered that this cycle ele descobriu que este ciclo is taught by God.
foi ensinado por Deus. It was taught to the Jewish people, Esse ciclo foi ensinado aos judeus, the most prosperous people in the history of mankind, o povo mais próspero da história da humanidade. and it was shared with the Gentile. E esse ciclo foi compartilhado aos gentios. This is what the church can teach. É isso que a igreja pode ensinar. And so my economist friend Esse meu amigo economista, told the Chinese, ele disse aos chineses: allow Christianity to come to China. permita que o cristianismo entre na China. It's the only way we will ever surpass America. É a única maneira que nós teremos de superar a América. He said this, Ele disse o seguinte: in China, na China, we copy what's made, what is invented in America. aqui na China a gente copia as coisas que são inventadas na América. We don't invent anything in A China. gente não inventa coisa nenhuma na China. We only copy others. Nós somos apenas copiadores do que os outros fazem. And the reason we don't invent in China E a razão pela qual nós não inventamos nada na China is because we don't worship a é creator. porque nós não adoramos a um Criador. But those people in America Mas aqueles da América, are worshiping a creator. eles adoram a um Criador. And that's why they lead the world É por isso que eles lideram no mundo in inventions, na área de invenções, because of that creator. por causa do Criador deles. He went through all of that, the economic rationale, Então ele entrou em todos esses aspectos econômicos. and he proved that the church is the best economic engine of any nation. E ele provou que a igreja é o melhor motor para mover a economia de qualquer país. And then he gave his life to Christ E ele entregou sua vida a Cristo and dedicated himself e dedicou a si mesmo to bringing Christianity to para China. trazer o cristianismo para a China. Do you realize Você se dá conta that the hope of this nation que a esperança desse país happens every Sunday morning acontece todo domingo de manhã at your church? na sua igreja? When you begin to teach these things, Quando você começa a ensinar essas coisas, it will change your church isso vai mudar a sua igreja and this e nation. também essa nação. I want people to give more, Eu quero que as pessoas contribuam mais. not so that you can have a better life, Não para que você tenha uma vida melhor, but so that this country will be blessed para que essa nação seja and abençoada the kingdom of God will e expand. para que o reino de Deus seja expandido. It is time now Esse é o tempo for that teaching to begin. para que esse ensino seja iniciado. It is time now É agora o tempo for you no longer to be inhibited para que você nunca mais se sinta intimidado about teaching these things to your sobre people. ensinar essas coisas ao teu povo. I want to tell you why people don't give more money. Eu vou dizer para vocês por que as pessoas não dão mais dinheiro. The first problem, O primeiro problema, and you can go to the next e slide, você pode ir para o próximo slide, por is gentileza, they have a spiritual problem. é porque eles têm problemas espirituais. The people that you're preaching to As pessoas para as quais você prega, do not know God's financial principles. eles não têm o mínimo conhecimento dos princípios financeiros de Deus. I can say that with confidence Eu posso falar isso com confiança, because we've surveyed hundreds of churches. porque nós fizemos pesquisa em centenas de igrejas. We created a survey to ask the congregation, Nós criamos uma pesquisa que perguntava para a igreja: do you know the 9 key financial principles of the Lord? você conhece os 9 princípios financeiros da palavra de Deus? We asked them, are you aware of these principles Você tem conhecimento desses princípios and do you believe them? e você crê neles? The second question we asked A segunda pergunta que fizemos: is, are you putting these principles into practice? você tem colocado esses princípios em prática? So it's one thing to know them and another thing to do them. Porque uma coisa é saber disso, outra coisa é fazer aquilo. And we have surveyed hundreds of churches in E nós America. fizemos essa pesquisa em centenas de igrejas na América. What do you think the average score is for a church in America? Uma das coisas cujo o percentual é comum às igrejas na América, A good Bible-believing church a maior probabilidade na igreja where God's word is being taught, de que a palavra de Deus seja ensinada, the average score o placar, a média is 70 out of 100. é de 70, 70 out of 100. é de 70 em cada 100. Oh, it's very low. Isso é muito baixo. Most of the pastors did not know that. A maioria dos pastores não tinha conhecimento disso. They assumed the people knew the principles Eles achavam que as pessoas sabiam daquilo and they were practicing the principles. e que elas estavam praticando os princípios. And so when we do the survey, Então, quando fizemos a pesquisa, they begin to realize eles se deram conta that the people that I'm teaching que as pessoas para as quais eles ensinavam, do not fully understand that God owns everything, elas não tinham a compreensão plena de que Deus é o dono de tudo, that my work brings glory to God, de que o meu trabalho glorifica a Deus, that
I'm to be a giver first, de que eu tenho que ser um doador em primeiro lugar a saver second, e também um poupador em segundo lugar, a wise consumer, que eu tinha que ser um consumidor sábio and have money to invest. e que eu precisava ter dinheiro para investir. They don't understand those things Eles não entendiam estas coisas or how to apply them to their ou life. como aplicá-las à sua vida. So they're very happy to be going to heaven, Então eles já estavam muito felizes de irem para o céu, but they're looking for hope today. mas as pessoas estão em busca de esperança para o hoje. When you preach this message, Então quando você prega essas mensagens, you will open their eyes você está abrindo seus olhos to the truth of God's word. para a verdade da palavra de Deus. I have a confession to make. Eu tenho que fazer uma confissão. When I got into the Crown Bible Study Quando eu passei pelo curso de estudo do Crown in 1999, em 1999, I did not have a financial problem. eu não tinha nenhum problema financeiro. I did not go to get my finances fixed. Eu não fui lá para consertar minhas finanças. I went because my wife was worried about me. Eu fui lá porque a minha mulher estava preocupada comigo. She thought I had a problem with money, Ela pensava que eu tinha um problema com dinheiro. and she felt like I was ignorant of God's word, E ela achava que eu era um homem ignorante quanto à palavra de and Deus. that I needed to know what God said about money. E que eu precisava saber aquilo que Deus havia falado sobre dinheiro. I had a spiritual problem. Eu tinha um problema espiritual. I thought I owned it, Eu achava que eu era o dono and all of my goals e todos os meus alvos were to have more money. eram ter mais dinheiro. Every single one of them. Cada um deles. I did not have a goal to give more money. Eu não tinha nenhum alvo dizendo respeito a dar mais dinheiro. I had a goal to receive more Eu money. só tinha alvo para ganhar mais dinheiro. And that goal controlled my life. E eram esses alvos que controlavam a minha vida. And when I got into the Crown Bible Study, Então, quando eu passei pelo estudo bíblico do Crown, I saw myself in the mirror, eu vi a mim mesmo diante de um espelho, that I was an idolater. de que eu era um idólatra, Money was my idol. que o dinheiro era um ídolo para mim. It's what I wanted the most. Era aquilo que eu mais desejava, It's how I used all my energy. era aquilo que consumia toda a minha It energia, consumed all my thoughts. consumia todos os meus pensamentos, And I dedicated all my effort in life to get more. e era ele que eu dedicava toda a minha vida para conseguir ainda mais. And I repented of the love of money. E eu me arrependi do amor ao dinheiro. I want to tell you Eu something. preciso te dizer uma coisa. I am the only person that I know Eu sou a única pessoa que eu conheço that I have ever said their testimony is repenting of the love of money. que tenha dado um testemunho de arrependimento do amor ao dinheiro. But person after person after person in your congregation Mas pessoa após pessoa na sua congregação are controlled by money estão sendo controladas pelo and have never dinheiro. been taught how to be free of loving money. E elas nunca foram ensinadas como serem libertas do amor ao dinheiro. And even if they have a lot of money, Mesmo que elas tenham muito dinheiro, they can still love money. elas podem continuar amando o And even dinheiro. if they have very little E money, mesmo que elas tenham pouco dinheiro, they can still love money. elas ainda assim podem amar o dinheiro. When I teach in China, Quando eu ensinei na China, they do not need my help eles não precisavam da minha ajuda to save money. para guardar dinheiro. They're the highest savers in the world. Eles são dos maiores poupadores do mundo. They save 50% of their income. Eles guardam cerca de 50% da renda. You have to have $1 million in cash Você precisa ter $1 milhão em dinheiro in China to get to the middle class. guardado em dinheiro para poder se considerar alguém da classe média. They're extremely prosperous. Eles são extremamente prósperos. But when I go and teach Mas quando eu fui ensinar and I read these verses, e eu li esses versículos, thou shalt not covet, que você não deve cobiçar, the 10th commandment, o 10º mandamento, or 2 Timothy 6:10, ou em 2 Timóteo, that you should not love money, que você não deve amar ao dinheiro, or that you should get clean the inside of your heart that's greedy. que você tem que analisar no seu coração tudo aquilo que você cobiça. They begin to weep. Eles começaram a chorar. I have been teaching in China Eu vinha ensinando na China, in a room like this, num salão como esse, and I read God's word about the spiritual nature of money. e eu falei naquele salão sobre a natureza espiritual do dinheiro, And people will come and stand beside me e algumas pessoas começaram a se colocar em pé ao meu lado, while I'm teaching. enquanto eu estava ensinando. They just walk up to the front Eles simplesmente se levantaram e começaram and a they'll vir. form a line right there. E eles começaram a formar uma fila. And I said to my translator, E eu perguntei ao meu tradutor, what do they want? o que eles estão querendo?
Why are they standing there? Por que eles estão em pé ali? He said they want you to stop so they can receive the Lord. Eles querem que você pare porque eles querem se entregar a So I'll Jesus. stop teaching. Então eu parei de They'll ensinar come forward. e eles vieram à frente. We'll get on our knees. Eles se ajoelharam They'll pray to receive the Lord e eles oraram recebendo ao Senhor and go back and sit e down. voltaram para os seus It assentos. happens over and over. Isso aconteceu vez após vez. You know what's happening? Sabe o que estava acontecendo? They're repenting from the love of money. Eles estavam se arrependendo do amor ao They've dinheiro. been set free. Eles estavam sendo libertos. There's a message there Havia uma mensagem ali. that people do not understand that God owns everything. Que as pessoas acabam não entendendo que Deus é o dono de tudo. One time in China, A outra vez na China, I was teaching in a church, eu estava ensinando numa igreja. and a little man came in the congregation. E aí um homem baixinho entrou na He congregação. was 82 years old. Ele era um homem de 82 anos de idade. He had the long mustache that hung way down. Ele tinha aquele bigode comprido que descia por aqui. He was wearing a traditional robe, Ele estava vestindo um casacão. and he sat on the front row. Ele sentou na primeira fila. The first verse that I read O primeiro versículo que eu li was Psalm 24:1. foi o Salmo 24, verso It's the 1. very first verse that I taught in this É o passage. primeiro versículo que eu li nessa passagem. When I read that verse, Quando eu li aquele versículo, that man began to cry. aquele homem começou a chorar. He was crying so loud Ele estava chorando tão alto that I was distracted. que eu acabei me distraindo. As I kept teaching, E à medida que eu continuava he ensinando, cried even louder. ele chorava ainda mais alto. He cried so loud Ele chorava tão alto that everybody was worried about him. que todo mundo no salão ficou preocupado com ele. He was weeping and sobbing. Ele realmente estava chorando, soluçando. When I finished the lesson, Quando eu terminei o ensino, I was leaving to come back home. eu saí para voltar para The casa. pastor was taking me to the O airport, pastor estava me levando ao aeroporto. and the elder called the pastor. E aí um dos anciãos ligou para o pastor. They said, "You want to know about the crying man?" E aí ele falou: você sabe alguma coisa daquele homem que estava chorando? He said, "Yes, what happened?" E aí o pastor falou: sim, o que aconteceu? He had saved all of his money. Ele tinha guardado todo o seu dinheiro. He was a farmer. Ele era um fazendeiro. All of his life he had saved money. E toda a vida inteira ele guardou dinheiro. He put it in a large bag. E ele colocou numa sacolona. He got on the bus. E ele pegou um ônibus. He came to the city, Ele veio até a cidade. and he was going to invest his money for retirement. E ele estava trazendo dinheiro para investir visando a aposentadoria. The man that he met O homem com quem ele devia se encontrar hit him over the head, bateu na cabeça dele, took his bag, pegou a bolsa dele and disappeared. e desapareceu. All of his money Todo o dinheiro that he had worked for all of his life pelo qual ele trabalhou a vida inteira was gone like that. sumiu assim. So he began to walk around, E ele começou a andar pela rua, trying to think of a way to kill himself. pensando num jeito para se matar. He was thinking of jumping in front of a bus Ele pensava em se jogar na frente de um ônibus, or swallowing poison. ou engolir, ingerir algum veneno. And a little man all by himself on the E street. era aquele homem baixinho andando pela rua. And when he heard the worship music, E aí ele ouviu uma música, um louvor. he thought it was a concert. Ele pensava que era um concerto. We were meeting in a shopping A center. gente estava tendo a reunião num shopping. So he walked in during the concert. Então ele entrou achando que era um concerto. He sat down to hear the music. E ele sentou para ouvir a música. And when they stopped E singing, quando eles pararam de cantar, it was me, ali estava eu. the gringo from America, O gringo da América, who doesn't speak Chinese. que não falava chinês. But I spoke God's word. Mas eu estava falando da palavra de And God's Deus. word did its work. E a palavra de Deus fez o seu trabalho. He said when he heard Psalm 24:1, Então ele disse que quando ele ouviu o Salmo 24, verso 1, he said to himself, ele disse a si mesmo: I knew there was a God in heaven, eu sabia que existia um Deus no céu, but I didn't know who he mas was. eu não sabia quem ele era. And if there's a God in heaven, E se existe um Deus no céu, and he owns ele everything, é o dono de tudo. then I did not lose my money. Então eu não perdi o meu dinheiro. That was God's money. Aquele dinheiro era de Deus. And that moment, E naquele momento, he decided not to kill himself. ele decidiu não tirar a própria vida. And at that moment, E naquele momento, he said, praise God, ele deu louvor a I will Deus. see my wife, Eu quero ver minha mulher, my eu children, quero ver meus filhos and my e grandchildren, também meus netos, because they are worth more than the money. porque a vida vale mais do que dinheiro. That's why he was crying. E era por isso que ele estava chorando. He was set free from his love of money. Ele foi liberto do amor ao dinheiro. I kept teaching.
Eu continuei ensinando. When it came to the giving, Quando chegou na hora da oferta, they passed the plate. eles passaram a salva. He took every button off of his robe Ele tirou todos os botões do seu roupão. and he made his first gift to E ele God. fez sua primeira oferta a He Deus. gave him the only thing he had, Ele deu a única coisa que ele possuía. buttons on his shirt. Os botões da sua camisa. And he said, "Thank you, God, E ele disse: obrigado, Deus, for saving my life. por salvar a minha vida. It was worth more than all that money." Isso vale mais do que And he dinheiro. cried even louder. E ele chorava ainda mais alto. When the service was over, Quando o culto terminou, the elders embraced him. os anciãos vieram e o abraçaram comforted him. e o cobriram They asked him, "What do you need?" e perguntaram para ele: o que o senhor precisa? He said, "I need to get back home. Ele disse: eu preciso voltar para I casa. need a ticket for the bus." E aí eu preciso de uma passagem de ônibus. So the elders looked to the church. E aí os anciãos olharam para a igreja, He introduced this man. introduziram, apresentaram aquele Said, homem "This is our new brother in e Christ, disseram: esse é nosso novo irmão em Cristo and he needs money to get home." e ele precisa de dinheiro para voltar para casa. Church, Igreja, let's give. vamos doar. So he stood at the front, E aí eles ficaram de pé and the church started coming, e aí a igreja começou a vir à frente, putting money in his hands, colocando dinheiro na mão and dele then in his arms, e ali nos seus braços, and he started e crying. ele começou a chorar. And in that hour, E naquela hora he got more money ele recebeu mais dinheiro than he lost in the bag. do que ele havia perdido naquela In bolsa. 1 hour. Em uma hora, Our God o nosso Deus supplied all of his needs supriu todas as suas for one necessidades man de um homem who no longer loved money, que não mais amava o dinheiro, but the spiritual problem was mas solved. o seu problema espiritual havia sido He resolvido. was set free. Ele foi liberto. I saw it happen. Eu vi isso acontecer. I saw a financial miracle before my very eyes. Eu vi um milagre financeiro diante dos meus olhos. I have never seen that man Eu again, nunca mais vi aquele homem, but I will see him in heaven. mas eu o verei no céu. And we will be worshiping the same E God. nós vamos estar adorando ao mesmo Deus. Your job as a pastor O seu trabalho como pastor is to help solve the spiritual problems of money. é ajudar as pessoas a resolverem os problemas financeiros, os problemas Preach espirituais the word. sobre dinheiro. Pregue Preach a it. palavra, pregue-a. Help them solve, have their eyes open, Ajude as pessoas a abrirem seus olhos, for the scales to fall from their para que eyes. as escamas caiam. That is your job. Esse é o seu trabalho, It is your high calling. esse é o teu principal chamado, It is your privilege. esse é o teu And you're privilégio. preparing your people E você estará preparando o teu povo to hear well done. para ouvirem muito bom. That is their privilege to hear well done Será um privilégio para eles ouvirem um muito bom when they love God and people. quando eles estiverem amando a Deus e as And not pessoas money. e não mais ao dinheiro. Here's the second problem. Segundo problema, The people that you're preaching to as pessoas às quais você prega, have a financial problem. eles têm problemas financeiros. I have done my research. Eu tenho feito uma pesquisa, I understand the people that you're preaching to. eu entendo as pessoas às quais você prega. They have debt. Elas têm dívidas, They have no savings. elas não têm economias, They have financial worries. elas têm preocupações They have financeiras, stress and pressure. eles têm pressão e estresse, They have serious problems with money. eles têm problemas seríssimos com dinheiro And they are looking for answers. e eles estão buscando por respostas. And they need somebody to teach them. E eles precisam que alguém os ensine. The Bible is full of financial principles A Bíblia está cheia de princípios financeiros that have to be taught to the people. que precisam ser ensinados ao povo. I believe that this is a function Eu acredito que essa é uma das funções of teaching. do ensino, It takes time. mas isso leva tempo. It takes some hands-on effort. Isso precisa de algum esforço. It takes meeting in small groups. Isso precisa de grupos pequenos reunidos. It takes encouragement. Isso precisa de encorajamento. It takes an effort to solve the financial problem. Precisa de esforço para resolver problema financeiro. About 30% of the people in your church Cerca de 30% das pessoas da sua igreja, give nothing to your church. eles não entregam nada, não dão nada na They igreja. come every week. Eles vêm toda semana, They worship God. eles adoram a Deus, They put the children in the nursery. eles colocam as crianças no departamento infantil. You have to add space for them. Você tem que aumentar a igreja por causa deles, But they are giving nothing. mas eles não estão contribuindo com nada. And they will continue to give E nothing eles vão continuar não dando nada, until the
spiritual problem is solved. até que esse problema espiritual seja And resolvido. after the spiritual problem E is solved, depois que esse problema espiritual for resolvido, they will still not give anything eles vão continuar não dando coisa nenhuma, because they think this, porque eles pensam o seguinte, that you do not understand de que você não entende their problem, os problemas deles, that you cannot relate to them. que você não consegue se identificar com eles. They think that you floods their mind with fear. A isso, Satanás enche a mente deles de medo. And he reminds them, E ele fica sempre lembrando a eles, I have you in bondage. eu tenho você em escravidão. You can't give today Você não pode dar nada hoje, because you won't have tomorrow. porque você não vai ter nada amanhã. The number one problem O problema número 1 is fear. é o medo. And until you address it, Até que você encare isso, until you teach them, até que você ensine-os they sobre will isso, remain right there eles vão permanecer desse jeito, in that prison. naquela prisão. And you have the key. E você é quem tem a chave. And you have to use the key. E você precisa usar essa chave. You have to explain to them. Você precisa explicar isso para I eles. understand. Eu entendo. I've had hard days. Eu também tenho dias difíceis. I've had financial Eu problems. também tenho problemas I've financeiros. been where you are. Eu já estive onde você está. I know what it's like to suffer Eu sei como é que é esse tipo de sofrimento. and to worry about tomorrow. E sobre estar preocupado quanto ao dia de amanhã. There's an unbelievable passage on giving. Existe uma passagem bíblica inacreditável sobre doar. Do you remember Ahab and Jezebel? Vocês lembram da história de Jezabel? You remember them? Lembra disso? Anybody named Ahab? Ni- Anybody here named Ahab? Ah, Ahab. Ahab. Todo mundo lembra o nome Acabe? Anybody named Jezebel? Todo mundo sabe o nome Jezabel? They're named Jezebel. Yeah, yeah. Ah, ok, desculpa, perdão. Você conhece alguém com o nome de Acabe? Ah, Não. ok. Você conhece alguém com o nome de Jezabel? No. Ah, não. They Desculpe. ruined their name. Ninguém quer levar esse nome. Listen carefully. Preste atenção. They were God's leaders Eles eram líderes de Deus, who took care que cuidavam of the false prophets. dos falsos profetas. The government of that country O governo daquela nação embraced the false prophets. abraçou, acolheu os falsos profetas. So through the man of God, Então, através do homem de Deus, God shut down the economy Deus derrubou a economia, when it did not rain. fazendo com que não chovesse. He brought economic pain Ele trouxe dor econômica to get the people's hearts turned back to him. para que o coração do povo se voltasse para ele. If I had a whole day, Se eu tivesse um dia inteiro, I would explain those passages. eu iria explicar para vocês essas passagens. But God used economic pain Que às vezes Deus usa o sofrimento to financeiro bring people back to para himself. trazer as pessoas de volta para ele mesmo. Now Elijah Então o profeta Eliseu was fed in two ways. Elias, perdão, foi alimentado de duas formas. You know the first one, Você sabe qual foi a primeira? the birds. Os pássaros, os corvos. The birds brought him food. Aí foram os pássaros que trouxeram comida. But then the birds stopped bringing food. Mas aí os pássaros pararam de trazer comida. And God had another plan. Mas aí Deus tinha um outro plano. Listen carefully. Prestem atenção. God said to Elijah, Deus disse para Elias: you go to the widow você vai até a viúva and she will provide for you. e ela é quem vai prover para você. When he went to the widow, Quando ele chegou na viúva, she was dying. ela estava morrendo. She had no food. Ela não tinha comida. She was gathering sticks. Ela estava colhendo alguns gravetos. And she was going to make her last meal to have with her child Ela estava preparando a última comida para comer com o filho and die. e morrer. Would you like that to be the person you looked for help? Será que seria esse o tipo de pessoa que você buscaria ajuda? She had nothing. Alguém que não tem nada? You would think Elijah went to feed her. Você acharia que Elias deveria ir lá para alimentá-la. But read these words in the passage. Mas você consegue ler essas palavras na passagem. Elijah said, Elias disse: before you make that meal, antes que você faça esse prato, first primeiro make a meal for me. você vai fazer para mim. Amazing. Não é incrível? And he said, Ele disse: fear not. e não temas. He taught her Ele ensinou para ela to be a giver, para ser uma doadora, even when she had nothing.
mesmo quando ela não tinha nada. He taught her, Ele ensinou a ela: our God is faithful, o nosso Deus é fiel, even when you're down to your last meal. mesmo que você tenha só a última refeição. The man of God did not give her money. O homem de Deus não deu dinheiro para ela. He gave her faith Ele deu a ela fé to trust para confiar a faithful God. num Deus que é fiel. And in that moment, E naquele momento, she made the meal for him, ela fez a refeição para ele and she never ran out of food again. e a comida para ela jamais acabou. Amen. Amém? God solved a spiritual problem Deus resolveu o problema financeiro of fear, o problema espiritual do medo. and He solved a financial problem E resolveu também o problema to financeiro, provide everything she needed. provendo todas as coisas que ela precisava. That happens throughout the Bible, Isso aconteceu pela Bíblia toda and it happens today. e também acontece ainda You hoje. need to relate to your people Você precisa se identificar com o povo and help them become free. e ajudá-los a se tornarem livres. Imagine your congregation Agora imagine sua congregação is a garden, como um jardim. and their income is like the plant in the garden. E a sua renda é como plantas no jardim. You want to water and fertilize the garden, Tudo que você tem que fazer é aguar e fertilizar o jardim, so that as the plant grows para que as plantas cresçam and they prosper, e elas prosperem they will give more to e God, elas vão dar mais para Deus. and the church will expand. E a igreja que vai se expandir. God wants you to do that for them. Deus quer que você faça isso por eles. Here's the third reason that they do not give, Então, agora é a terceira razão pela qual elas não contribuem. and is very important for you. Isso é uma coisa muito importante para você. If you've solved their spiritual problem, Uma vez que você resolve o problema espiritual, and if you've solved their financial e se problem, você conseguir resolver o problema financeiro, people always give as pessoas sempre vão contribuir where they have a relationship. no lugar onde elas têm relacionamento. When they know you Uma vez que elas conhecem você and they trust e you, eles confiam em você, they will give towards your goals. ela também vai contribuir aos alvos que você propõe. So let me explain two church models. Então, deixe-me explicar dois modelos de igreja. One is becoming very popular. Uma delas está ficando cada vez mais popular. It's called the celebrity pastor model. É aquele modelo de igreja, o pastor celebridade. The celebrity pastor O pastor celebridade, preaches a wonderful ele message, prega uma mensagem maravilhosa and as soon as the message is over, e assim que a mensagem termina, he looks for the door ele olha para a porta and he exits. e ele sai. And the people see him E as pessoas o veem only right here. sempre no mesmo lugar aqui. This is where he feels most comfortable. É onde ele se sente mais confortável, This is where he's gifted. é onde ele se sente um homem cheio de dons, And so he stands in front of the people é quando ele está diante das pessoas. and he preaches E aí ele prega, and he becomes famous, e aí ele se torna famoso, but he doesn't know his people. mas ele não conhece seu povo. The other model for a pastor Agora, o outro modelo para um pastor is not the celebrity pastor, não é o pastor celebridade, but the compassionate pastor mas o pastor compassivo, who knows his people. que conhece o seu povo. He cares for their Ele needs. se importa com as necessidades He deles. sees their needs, Ele enxerga as and necessidades he is deles. there when they need him. E ele está presente quando eles He precisam. steps off the platform. Ele se coloca de pé diante da plataforma. He knows those families. Ele conhece aquelas He famílias. loves those Ele families. ama aquelas His famílias. wife loves those A families. esposa dele também ama aquelas And famílias. they are there when they're needed. E eles estão presentes quando há necessidade. This is the difficult part of ministry. Essa é a parte mais difícil do ministério. This is the exhausting part of Essa ministry. é a parte exaustiva do ministério. But it's the most important aspect of your church. Mas esse é um aspecto muito importante da sua That they igreja. know who you are. É quando eles sabem quem você é. And they can relate to you. E que eles podem se identificar com você. And they can have trust in you. E quando eles podem ter confiança em você. Now, I'm going to give you a financial principle. I'm going to give you one financial Deixe-me dar principle. mais um princípio financeiro sobre contribuição. And I want you to be sure and live this Eu quero que você se certifique disso, and to teach this. que você ensine isso, To build trust in your congregation. para construir e edificar confiança na sua congregação. In Luke 16, Em Lucas 16, verse 10 and 11, versos 10 e 11, it says, if you're faithful in a little thing, diz que se você for confiável nas pequenas coisas, you can be trusted with more. você também pode ser confiável nas grandes. So if you want more,
Se você quer mais, be faithful with what you have. seja confiável no que você já tem. Faithful with a little. Seja fiel no que é pouco. So here's the principle. Aqui está o princípio. Water always runs downhill. Do mesmo jeito que a água corre morro abaixo, Water does not run uphill. a água nunca corre montanha acima. And money Também o dinheiro always flows sempre flui towards trust. na direção da confiança. Every time. O tempo todo. It runs Sempre corre from distrust da desconfiança and it flows towards trust. e flui em direção à confiança. Let me tell you a story. Deixe-me contar uma história. When I send my boys to get groceries from the store, Quando eu ensinei os meus filhos sobre irem no mercado, if I ask them for milk and bread e pedi para ele comprar pão ou leite, and I give them 100 reais, que eu desse para ele, por exemplo, uma nota de 100 reais, they bring back the milk and bread aí eles voltam do mercado trazendo o pão e o leite, and I say, "Where is my change?" e aí eu digo para eles, cadê meu troco? And if he says, E aí se um dos meus filhos diz, "I don't know. eu não sei, I lost it. eu perdi, Oh, I spent it on myself. eu gastei, It's gone." já foi, I will never eu jamais send him to the store vou mandar ele de novo ao mercado with 200 reais. com 200 reais. I wouldn't do it. Eu não vou fazer isso, You wouldn't do it. você também não fará, And God will not do e it. Deus também não fará. Listen, Pastor. Ouçam, pastores. That's the way you manage money. É assim o jeito que você administra It's the dinheiro. way God manages it as well. Também é o jeito que Deus administra. If He can't trust you Se Ele puder confiar em você, with what He has given you today, naquilo que Ele tem te dado He hoje, will not trust you with more. se Ele não puder confiar no que Ele já tem te dado, Ele também não vai confiar em mais. You have to teach that to your people. Você tem que ensinar isso para o teu povo. When I was teaching in Indonesia, Quando eu estava ensinando na Indonésia, a young couple came up to me afterwards, casal jovem veio para mim. and they said, "Our country is corrupt. Eles disseram, a nossa nação é muito corrupta. It's full of corruption. É cheia de corrupção. Nobody can get ahead in our economy. Ninguém consegue confiar na nossa economia. I have worked 5 years for my boss, Eu tenho trabalhado há 5 anos para o meu chefe. and I've never had an increase in my income." E eu não consegui nenhum aumento nesse tempo. I said, "What do you want?" E eu falei para ele, o que você quer? He said, "I want to come to America, Eu quero mudar para os Estados the Unidos. land of opportunity. A terra das oportunidades. I want you to help me find a job, Eu queria que você me ajudasse a encontrar um to emprego. help me and my wife. Ele vai para o trabalho Set a segunda-feira. meeting with your boss Marca uma reunião com teu chefe and confess your sin. e confesse teus pecados para ele. Tell him everything you've been doing. Fala para ele tudo que você tem feito. Confess and admit it. Confesse e admita. Ask for forgiveness Peça que ele te perdoe. and promise to be faithful." E prometa a ele que vai ser fiel. He said, "I won't do that. Ele falou assim, eu não vou fazer isso. He will fire me." Ele vai me mandar embora. I said, "You don't like your job anyway. Eu falei, mas você já não gosta do teu trabalho mesmo? You may as well be fired. É melhor que você seja demitido. Try it." Tenta. I didn't hear from him again Eu não ouvi nada dele de novo. until he wrote me an email. Até que um dia ele me escreveu um e-mail. He sent me an email. Ele me enviou um e-mail. He said, "Mr. Bentley, Ele disse, senhor Bentley, it's been 2 years since I met you, já se passaram 2 anos desde que a gente se and I conheceu. did what you recommended. E eu fiz aquilo que o senhor me recomendou. I was so afraid. Eu estava com tanto medo. I made an appointment with the boss. Eu fiz marquei uma agenda com o meu chefe. My knees were shaking, O meu joelho tremia. and I confessed my E sin. eu confessei todo o meu pecado. And my boss said to me, E aí o meu chefe me falou, "I know you're doing it. eu já sabia que você fazia isso. Everybody that works for me is doing it. Não está tirando um pouquinho. I have nobody to trust." Eu não tenho em quem confiar. He said, "Can I trust you E aí o meu chefe perguntou, será que eu posso confiar em to você? stop doing those things De parar de fazer essas coisas and to help the other people to stop doing e it?" ajudar os outros a pararem de fazer isso? And we agreed E aí eles entraram em that he could acordo trust me. e que ele podia confiar em mim. He said, "Today, E ele disse, hoje I'm the vice president of the company. eu sou o vice-presidente da empresa. I'm making more money Eu fiz mais dinheiro than I've ever made in my life. que eu já ganhei nesse tempo mais dinheiro do que em toda a minha And vida. I do not want to come to America." E eu não quero mais ir para os Estados Unidos. The power of faithfulness. O poder da fidelidade. Now you Será que você are like that boy. é como aquele rapaz? You have to be faithful Você precisa ser with the fiel money that's being given no dinheiro que já é dado a você. and prove your faithfulness. E você precisa provar a tua Turn to fidelidade. 2 Corinthians chapter 8. Vá para 2 aos Coríntios, capítulo 8. 2 Corinthians chapter 8. 2 aos Coríntios, capítulo 8.
Paul talks about this principle. Paulo está falando sobre esse princípio. Paul, Denars, will you read it? Oh, you can just say after me. 2 Corinthians 8, Segundo aos Coríntios, capítulo 8, verse 16 through 21. de 16 a 21, Paul is talking about money. Paulo está falando sobre dinheiro. And he's talking about sending money with another brother. Ele está falando sobre enviar dinheiro, falando junto sobre outro irmão. And I want you to read verse 21. Eu quero que você leia o verso 21. He said, "We are taking pain to do what is right." Nós estamos sofrendo por aquilo que é honesto e pelo que é correto. Zelamos pelo que é correto. We are going through pain to do what is right. Nós estamos sofrendo para fazer aquilo que é correto. Not only in the eyes of the Lord, Não somente diante do Senhor, but also in the eyes of men. mas também diante dos homens. You know what he's saying? Sabe o que ele está He's dizendo? building trust. Ele está construindo He's confiança. telling them about the money, Ele está falando sobre where the dinheiro, money is going, para onde o dinheiro está indo, how it's going to be used, como é que ele vai ser usado, how it's going to get there. como é que ele vai chegar até lá. And what he's saying E o que ele está dizendo is you can trust me with é money. que vocês podem confiar em mim no que diz respeito a This is dinheiro. what you have to do as the leader. É isso que você deve fazer como líder. Build trust. Construir confiança. When you build trust, Quando você constrói a the confiança, people will begin to give more. as pessoas vão começar a contribuir mais. Where there is no trust, Aonde não há confiança, people will hold back. as pessoas vão dar um passo atrás. And you will have to try to make them to give E aí você vai ficar tentando fazê-los dar, and take away their joy. e aí você vai arrancar a alegria deles. When you build that trust, Mas quando você constrói essa confiança, then people will give with joy. as pessoas também darão com alegria confidence. e também com confiança. Now let me talk about your elders. Deixe-me falar sobre os teus anciãos, teus líderes, The presbíteros. qualification of an elder A qualificação de um presbítero is they should not love money. é que eles não devem amar o It dinheiro. says it very clearly. Isso é dito de forma muito clara. You surround yourself Você tem que se cercar with people who are like-minded with money, de pessoas que têm a mesma mentalidade sobre that are not dinheiro, controlled by money, que não são controlados pelo and you dinheiro. make them the leaders in your church. E você vai fazer dessas pessoas líderes na sua It is a igreja. very clear qualification. Essa é uma qualificação muito clara. The elders are there to help you build trust. Que aqueles presbíteros, anciãos ou líderes devem ajudar você a edificar essa confiança. When you count the money at church, Quando você conta o dinheiro na you igreja, have multiple witnesses, você precisa ter múltiplas so that testemunhas there's no money being stolen from the offering. para que nenhum dinheiro seja roubado da oferta. And you have elders who see what is done with the money. E você precisa ter anciãos, presbíteros que vejam o que é feito com dinheiro. And you make yourself accountable. E você precisa prestar contas do que você faz. And you tell the people, E aí você conta para as pessoas. we're accountable for what happens here. Nós prestamos contas do que fazemos aqui. And we are going through great pain E aí a gente tem que ter essa dor to be sure you know de se assegurar we're doing what's right in the eyes of God que nós estamos fazendo o que é certo aos olhos de Deus and what's right in the eyes of e men. também o que é certo aos olhos das pessoas. That's number 3. Esse é o número 3. Here's number 4. Também o número 4. People do not give more to your church As pessoas não contribuem mais para a sua igreja because they have no vision. porque eles não têm visão. The Bible says without vision the people will wander. A Bíblia diz que quando não há visão, as pessoas perecem. Your church needs to have a powerful vision. A tua igreja precisa ter uma visão poderosa. A vision for what God is doing there. Há uma visão sobre aquilo que Deus está fazendo lá. A vision that gives them hope. A visão que concede esperança A para vision eles. that they want to be a part of. Há uma visão que eles se sintam parte dela. But I want to give you some help with casting your vision. Eu quero dar a vocês alguma ajuda sobre como espalhar essa visão. Be careful not to cast your vision Não seja cuidadoso para não espalhar a sua visão simply using numbers. usando simplesmente números. Many churches where I attend, Muitas igrejas nas quais tenho ido, the pastor casts a vision o pastor tenta transmitir a visão that we want to have more numbers in the church. que a gente precisa ter mais números na igreja. And so that's what he's dreaming about. É sobre isso que ele está sonhando. And that's okay. Tá tudo bem. Every pastor dreams about more. Todo pastor sonha com ter mais. If your heart burns for the gospel, Se o teu coração arde pelo evangelho, you always want more. você sempre está procurando por You'll mais. never be satisfied. Você nunca está satisfeito. So it's good to want more. Então é apreciável desejar mais. But when you talk about vision, Mas quando você fala sobre visão, you can't just say what you want to do. você não tem que dizer simplesmente o que você quer fazer. You have to explain Você tem que explicar
Why? O porquê. Why? O porquê. What are the results? Quais são os resultados? Why do you want a bigger building for the youth center? Para que nós queremos ter um prédio maior? Why do you want more people in the worship service? Por que nós queremos ter mais gente adorando a Deus? Why do you want to expand to new cities? Por que você quer expandir a igreja em novas Why, cidades? why? O porquê? Because when you include why in your vision, Porque quando você inclui o porquê na sua visão, you express your motive. você está expressando a sua And motivação. when people know your motive, Então, quando as pessoas conhecem a tua motivação, it will build trust. isso também vai edificar a It starts confiança. to work together. E as pessoas começam a trabalhar junto. You've built trust, Você constrói and now confiança you're casting vision, e agora você entrega a visão and you have to tell why, e aí você tem que dizer o porquê so your motives are sincere. e que a tua motivação é sincera. The congregation will evaluate. E a igreja vai avaliar. Do I believe him? Será que eu posso crer nele? Do I want to go where he's going? Será que eu quero ir para onde ele está indo? Do I want to be a part of that vision? Será que eu quero ser parte daquela visão? And if they say yes, E se eles disserem sim, they will cast their vote. eles também vão colocar o voto And that deles. vote will look like a donation. E aquele voto deles será como uma doação. And that donation represents trust in you E aquela doação vai representar uma confiança em você and responsibility e também uma responsabilidade for you to do well with that para gift. você fazer aquilo que você diz. Learn to cast your vision Então aprenda a compartilhar sua visão, by expressing the what, expressando o que, but emphasizing the why. mas dando ênfase no porquê. I've been in many churches in my Eu life, tenho estado em muitas igrejas na minha vida and we give to our church. e nós temos contribuído na nossa It igreja. is our first priority. Essa é a nossa prioridade número 1. And our church has projects, A nossa igreja tem projetos. and besides our tithing, E além de estarmos dizimando, we evaluate the project nós também avaliamos os projetos by the results, pelos resultados, by the why. pelo porquê. If the pastor wants me to give, Se o pastor quer que eu contribua, I have to know those things. eu quero saber essas And coisas. so does your congregation. E isso também é assim com a sua congregação. Now here's the last point. Agora vamos para o último ponto. To help you to never have to ask for money Para não ter que nunca ficar pedindo dinheiro, is to 1 Corinthians está em 1 Coríntios, chapter 16, capítulo 16, verse 2. verso 2. Now Paul has taught O Paulo está ensinando the people all about money in Corinthians. tudo sobre dinheiro à igreja de Corinto. But he's going to say something very, very important. Mas ele está falando alguma coisa muito importante. Here he says, E aqui ele diz, what? I'm 2 Corinthians. No, 1 Corinthians. You're there. Yeah. In chapter 2. Capítulo 2. In chapter 16, verse 1. Capítulo 16, verso 1. Now about the collection for God's people. Agora, quanto à coleta que se faz para os santos, All right, he's talking about raising money. ele está falando sobre levantar dinheiro. He's talking about how you receive money for God's people. Aí ele está falando sobre como é que a gente recebe dinheiro do povo de Deus. He's about to tell you how to do it. Ele vai ensinar a vocês como é que se faz. Do what I told the Galatian churches to do. Façam aquilo que eu ensinei às igrejas da Galácia a He's telling all the fazerem. churches to do this. Ele está ensinando toda a igreja a fazer o Do seguinte: it this way. faz desse jeito. He said in verse 2, Ele diz no verso on 2: the first day of every week, no primeiro dia da semana, each one of you should set aside a sum of money cada um de vocês ponha de parte in o que puder keeping with his ajuntar income, daquilo que é da sua prosperidade saving it up, e guardem isso, so that when I come, para que quando eu chegar, no collections will have to be made. não precisem se fazer coletas. They have to have a plan. Eles precisavam ter um plano. That's the last step. Esse é o último passo. Give your people a giving plan. Entregue para a tua congregação um plano de como Don't- contribuir. Don't just ask them to show up and give. Não diga simplesmente para eles To aparecerem e make a contribuírem. plan to always give. Faça com eles um plano para eles contribuírem continuamente. This is how I went to church for most of my young life. Quando a salva passava, I would immediately start looking for my wallet. eu ficava procurando a minha carteira. Where is it?
Cadê minha carteira? Oh, I must have left it at home. Acho que eu esqueci em casa. Then my wife would be looking in her purse. E aí a minha mulher dava uma olhadinha na bolsa See if dela, we had a little cash. sempre procurando um troquinho. And we were going to leave God a tip that day. Aí a gente estava dando para Deus um trocado aquele dia. Like going to a restaurant. Como se a gente deixasse uma gorjeta num restaurante. It was a nice meal. Aqui foi a comida legal, I'll leave a little tip. eu vou deixar uma My gorjetinha. wife would look through her purse. A minha mulher olhava na bolsa dela, I would look for my eu wallet. ficava procurando minha We would carteira have no money, e a gente não tinha dinheiro. and we would forget till next week. E aí a gente se esquecia até a semana seguinte. That's how we did it. É assim que a gente fazia. Watch your people. Preste atenção no teu povo. Many times they're doing this. Na maioria das vezes eles estão fazendo where is assim. it? Onde é que está? Oh, I forgot. Esqueci. Maybe next week. Semana que vem. Maybe manana. Talvez amanhã. And they just keep doing that. É isso que eles costumam fazer. That's not the way Paul said to do it. Não é assim que Paulo estava ensinando a We fazer. don't treat the church that way. Nós não devemos tratar a igreja desse jeito. He said, teach the people to have a plan. Ele está falando assim, ensine as pessoas a terem um plano. But he also said something else. Mas ele disse uma outra coisa a mais. During the week, Ao longo da semana, save. guardem. Save it up. Guardem. Don't wait to see what's left over Sunday Não morning. esperem chegar no domingo de manhã para ver o que sobrou. That's why if you teach them these things, É por isso que se você ensinar para eles essas and coisas, then you teach them to make a e plan, você ensinar para eles como fazer um plano, they know how to save, eles vão saber como guardar, they know how to give, eles vão saber como dar, and you'll cast a vision e aí você vai entregar a visão, that you want 100% e aí você pode ter 100% in your congregation na sua congregação giving. dando. You know why? Sabe por quê? Because God is watching. Porque Deus está observando. And He said it's better to give than to E receive. Ele mesmo ensinou que é melhor dar do que receber. And one day, E um dia, He's going to ask them, Ele vai perguntar para eles, how did you use the money I como provided? foi que você usou o dinheiro que eu provi para você? Did you spend it all on yourself? Você gastou tudo consigo mesmo? Did you get an iPhone? Você comprou um iPhone? Did you have a nice car? Você tinha um carro legal? Those things don't matter. Essas coisas não importam. Did you make my kingdom your priority? Você fez do meu reino a tua prioridade And you have to teach e this. você precisa ensinar isso. Because the world is teaching them Porque o mundo está ensinando para eles, to spend everything they para have. gastar tudo que eles têm. The world is teaching them O mundo está ensinando para the eles principle of scarcity and lack. o princípio da escassez e da falta. And God's word teaches them abundance. E a palavra de Deus nos ensina sobre abundância. Let's go through it again. Vamos falar de novo. You're going to preach on the spiritual problem. Você vai pregar sobre os problemas You're espirituais. going to teach and disciple on the financial problem. Você vai ensinar e discipular sobre problemas financeiros. You're going to build trust with your Você congregation. vai construir, edificar a confiança na sua You're going to be congregação. careful how you handle the money Você vai ser cuidadoso na maneira como lida com o at dinheiro. home and in your marriage, Também no casamento e no and the lar. way you spend the money the church E uses. também a maneira como gasta-se o dinheiro da igreja. You're going to tell them why God gave you a vision E você vai explicar para eles o porquê da visão que Deus te deu. and emphasize the results of the vision E God você gave you. também vai explicar para eles os resultados da visão que Deus te deu. And then you're going to give them a plan E aí você vai entregar um plano para to eles. come every week, Para virem a cada semana. having saved during the week, Guardando durante a semana. ready to give. Que eles venham prontos para contribuir. If you will do that, Se você fizer isso, by next year, no próximo your ano, giving will be double. suas contribuições terão And you duplicado. won't have to be asking for E double. você não tem que ficar lá pedindo para dobrar. You can still raise money for special projects, Você pode continuar levantando dinheiro para projetos especiais. and there's nothing wrong with E asking. não tem nada errado com pedir dinheiro. In fact, you should not be inhibited or shy. Aliás, você não deve se sentir inibido ou envergonhado de falar sobre Now, isso. before I take questions, Mas antes de abrir para as perguntas, I just want to tell you the last three parables that Jesus taught. eu quero falar um pouco sobre as 3 últimas parábolas que Jesus ensinou. Are you still with me? Vocês ainda estão comigo? You understand the pyramid. Vocês entenderam a pirâmide? You're going to preach, Você vai pregar, you're going to teach. você vai ensinar. When you build trust and cast vision, Quando você edificar a confiança e compartilhar a visão, you're going to model. você vai criar um And then modelo. when you get to your plan, E aí você vai ter um plano. you're going to celebrate the plan. Você vai celebrar o plano. Preach, teach, model, and celebrate along this pyramid. Pregue, ensine, modele e celebre todo o seu plano
do jeito que foi ensinado na pirâmide. And if by God's grace, E pela graça de Deus, I'm back here next year in e se eu Curitiba, voltar aqui ano que vem, I will celebrate with you every one of you whose giving has doubled. eu vou celebrar com cada um de vocês terem chegado no dobro da contribuição. And if you have a freedom jar, E se você tiver o jarro da and liberdade, you tell me e se você contar para mim that you are doing the plan, que você está fazendo, cumprindo o we plano, will celebrate again. nós vamos celebrar juntos aqui. Now let me tell you the last three parables. Mas deixe-me falar sobre as 3 últimas The parábolas. last three parables that Jesus taught As 3 últimas parábolas que Jesus ensinou are in Matthew estão em Mateus, chapter 25. Mateus 25. I'm going to tell them to you very fast. Eu vou falar sobre elas rapidamente. They all three have this in common. Todas as 3 têm algo em comum. They are about getting prepared for that day. Tem a ver com estar preparado para aquele dia. Martin Luther said only 2 days matter. Martin Lutero disse, só 2 coisas importam. Martin Luther. Martin Lutero, perdão. Martin Luther. Martin Lutero. I fixed. Thank you. Yeah, 2 days matter. Só 2 dias importam. Today O dia de hoje and that e day. aquele dia. That's all that matters. É tudo que importa. We only have today Nós só temos o dia de hoje and that day e aquele dia, when you will stand before the quando Lord. você comparecerá perante o Senhor. Now, when it comes to money, Então, o que vem o dinheiro? most of the teaching on money A maioria dos ensinos sobre dinheiro is for that day. é para aquele dia, Not today, não para hoje. but getting your people ready for that day. Mas você tem que preparar o seu povo para aquele dia. So these are the last three parables. Então, essas são as 3 últimas parábolas. 10 virgins, As 3 virgens. 5 wise, 5 foolish. As 10 virgens, perdão. As 5 sábias e 5 tolas. 5 wise had oil in their lamp. Todas as 5 tolas gastaram todo o seu óleo. They had this Holy Spirit. They were born again. Perdão, elas tinham do óleo, elas eram cheias do Espírito Santo, nascidas de novo. Do you know what it has to do with money? Sabe o que você tem que fazer com dinheiro? The 5 foolish virgins, As 4 virgens tolas, after Jesus came depois que Jesus veio for his bride, para sua noiva, tried to buy the oil. elas tentaram comprar o óleo. They had money, Elas tinham dinheiro, but no oil. mas não tinham óleo. And their money was worthless. E o dinheiro delas não valia The nada. richest person on earth As riquezas da terra, without the oil perdão, a pessoa mais rica da terra sem o óleo will die poor vai morrer pobre, because money will mean nothing. porque dinheiro não vai significar nada. Jesus said money will have no purpose in eternity. Jesus falou que não há propósito para o dinheiro na eternidade. He is saying to those with the oil, be wise and cherish the spirit above money. Então, e para as 5 sábias, ela diz: sejam sábias e Cherish the spirit of God above money. coloque o Espírito de Deus acima do dinheiro. In the second parable Na segunda parábola, is the parable of the talents. é a parábola dos talentos. 5, 2, and 1. 5, 2 e 1. The one who was not a good steward Aquele que não era um bom mordomo, is cast out for eternity. ele foi expulso da The eternidade. punishment is severe. A punição é severa. He did not give the money, he took the money from the poor Ele pegou o dinheiro daquele que era pobre and gave it to the wealthy. e deu para aquele que tinha riqueza. But the poor man was the unfaithful man. Mas aquele homem pobre, ele foi infiel. And he gave it to the faithful E ele deu para o que era fiel, who multiplied. que multiplicou. Now listen to the math. Agora, preste atenção na matemática. I'm going to explain the math. Eu vou explicar a matemática. He celebrated Ele celebrou those who doubled their talents. aqueles que duplicaram o talento. 5 became 10, 5 se tornou em 2 10 became 4. e 2 se tornou em 4. Our God is celebrating O nosso Deus sempre celebrará growth, crescimento, increase, acréscimo e multiplication multiplicação in the hands of the faithful. na mão daquele que é fiel. He rewards the faithful. Ele recompensa o fiel. Now, in that passage, Naquela passagem, they only doubled their money. eles simplesmente dobraram o dinheiro. It wasn't 10 times, 100 times, or 1,000,000 times. Não foi 10 vezes, 100 vezes ou 1.000.000 de vezes. The standard is very low. O padrão era bem baixo. It's a mercy of God. É a misericórdia de Deus. That you don't have to do something huge Você não precisa fazer nada for grandioso God to celebrate. para que Deus te celebre. But listen carefully. Mas ouça atentamente. He wants you to multiply what you have Ele quer que você multiplique o que você tem, so that you have money to share with somebody else. para que você tenha dinheiro
dinheiro com que compartilhar com outro. Every person has something to share with others. Toda pessoa tem algo com que compartilhar ao Every outro. church Toda igreja has something to share with others. tem alguma coisa para compartilhar com outras You can be igrejas. generous with missionaries, Você pode ser generoso com os with church missionários, planting, plantando igrejas, with helping your people to thrive. ajudando as pessoas em tribulação. So he is saying to the church, Então ele está dizendo para a igreja: multiply. multipliquem. It is not the prosperity gospel. Isso não é o evangelho da It's the prosperidade. gospel of faithful stewardship. Esse é o evangelho do mordomo That when I fiel. find a faithful pastor, Então, quando ele acha um pastor I fiel, want those churches to grow. ele vai também, aquela igreja vai I crescer. want those churches to multiply Eu quero que aquela igreja multiplique. so that their needs are met Então, se as suas necessidades são and supridas, they have more than they need. e se ele já tem mais do que é So the necessário, goodness of God então as boas novas de is Deus spread to Curitiba é que se espalhe por and Curitiba, Paraná e do estado do Paraná, and Brazil e Brasil, and the rest of the e para o world. resto do mundo. That's what he wants you to do. É isso que Deus quer que você So faça. get over your fear, Então abandone todo o seu medo, get over your discomfort, passe por cima do seu and be desconforto bold as a lion. e seja corajoso como um The leão. righteous are bold, A justiça, and you have nothing to hide, nothing to hide, não tenha nada a esconder and nothing to fear. e nada a temer. And then the last parable, E a última parábola, the parable of the sheep and the goats. a parábola das ovelhas e dos Sheep on the bodes. right, As ovelhas à direita goats on the left. e os cabritos à esquerda. Goats are cast out, Vão ser expulsos sheep are welcomed to his side. e aí as ovelhas serão recebidas. Here's what the sheep made the sheep different. É isso que faz a ovelha ser diferente. One difference, Uma diferença: generosity. generosidade. The sheep A ovelha, fed the hungry, ela alimenta o faminto, the thirsty, o sedento, the sick, o doente, the naked, o nu, the stranger, o estrangeiro and the prisoner. e o prisioneiro. They took care of them. Ele cuida. They were kind and generous. Ele é bom e Do generoso. you realize those parables fit together? Você sabe que essas parábolas se They're all encaixam. about money, Todas elas falam sobre preparing for dinheiro, that day. preparando para aquele Be dia. wise and put oil in your lamp. Seja sábio e coloque óleo na sua Be lâmpada. wise and multiply faithfully Se- what I've given you. Seja sábio e multiplique fielmente aquilo que eu te dei. And be wise and be generous to not spend it on yourself E seja sábio e generoso para não gastar tudo consigo mesmo. and spread my love to other people. E espalhe o meu amor para outras pessoas. And you will be called a sheep. E você será chamado de ovelha. Here's what's different between a sheep and a goat. Essa é uma outra diferença entre a ovelha e o bode. Every year, A cada ano, the sheep gets shaved. a ovelha é tosquiada. He loses everything Ela perde tudo and gives it away. e entrega tudo. He goes completely naked every year. Ela fica completamente The nua sheep is a todo giver. ano. The Toda sheep ovelha é doadora. gives it all up, Toda ovelha entrega tudo, trusting the shepherd confiando no pastor, that what he gave away que quando tudo aquilo que é tirado dela will come back. vai voltar. God is telling you, Deus está dizendo para você: be like that sheep. sejam como aquela Be ovelha. willing to lose what you think you have, Tenham a vontade, sejam desejosos de Because perder tudo it que você doesn't pensa que você belong to tem, you. porque essas coisas não te pertencem. He gave you that wool. Ele te deu aquela lã. He causes it to grow. Ele é que fez ela He crescer. will take the wool. Ele vai tomar a He will lã. bless others. Ele vai abençoar And he will outros. cause it to grow back. Mas ele vai fazer crescer de And volta. when he's through with your life, Isso vai acontecer na sua vida he will inteira. take your life Ele vai pegar a sua vida. and you will be the sacrificial lamb, E no final da sua vida, ele vai pegar a sua vida e vai ser um just like he cordeiro is the perfect sacrificial. Lamb of God. Exatamente como o cordeiro perfeito de That Deus. is the last parable, brothers. Essa é a última parábola, And you're irmãos. the preachers. E vocês são os And you pregadores. can preach that. E você pode pregar isso. Get your people ready. Deixe seu povo preparado. You are helping them to be ready to see him. Você vai deixá-los preparados para encontrar com And ele. all three of them have to do with money. E todas as três parábolas têm a ver com dinheiro. So don't be shy. Então não se envergonhe. You're not a prosperity teacher. Nós não estamos dando ensinamento
de You're not prosperidade. in this for yourself. Você não vai estar fazendo isso para si You're próprio. serving that one. Você está servindo àquele, God Almighty. o Deus He Todo-Poderoso. put you in the church. Foi Ele quem te colocou naquela The igreja. greatest institution ever known. A maior das instituições. It will be here after every government fails, Todo governo um dia after pode every falhar. business is gone. Todo governo, todo negócio vai The acabar. church will be here. Mas a igreja vai And you're continuar. in charge of that church. E você está encarregado And dessa I igreja. want you to be bold about E it. eu quero que você seja corajoso a respeito. Teach your people to be a steward. Ensine seu povo a ser mordomo. See that they're set free. Ajude-os a serem libertos. Get the chains off of your people. Quebrando as cadeias que aprisionam o seu Model povo. it for them. Modelem para eles. Talk about it. Falem sobre isso. Share with them. Compartilhe com Be eles. honest where you Sejam failed. honestos quando vocês falharem. And work through this pyramid. E trabalhem nesse projeto. And they will be ready to see him. E eles vão estar preparados para se encontrar com Ele. Amen. Amém. Amém. I have a few minutes for questions. Teremos alguns minutos para perguntas. And I'm sorry I went a little long. Me perdoem por ter estendido There's pouquinho. a preacher inside of me somewhere. Aqui dentro de mim, em algum lugar, tem um pregador. Not like a good Brazilian preacher, but I'm a preacher. Não como um bom pregador brasileiro, mas um pregador. Onde é que está o microfone? Está lá, é bom ficar aqui There's no a meio. microphone. Tem um microfone ali, outro lá. É bom vir para o meio, que aí fica mais fácil. Já está espalhado? Tem algum aqui desse lado, algum microfone aqui? Que duas dicas práticas você daria para um pastor que está começando numa congregação? Two practical tips for the pastor who are just beginning in a church. Congregation, Oh, news church. news church, Yeah. for example. Yeah. When you start a new church Quando a gente começa uma nova igreja and the congregation is small, e a congregação ainda é pequena, and if you start off talking about money, se você começar falando sobre dinheiro, I know your concern eu sei que você vai ficar preocupado, that you'll lose everybody. que você vai perder todo mundo. I would recommend this. Eu te recomendo o seguinte: If the church is very young, se a igreja é bem jovem, start using the UDF programs in the small groups, você pode começar usando os programas da UDF em pequenos grupos, so that they start to understand what you're trying to achieve for their family, para que eles possam começar a compreender o que você está tentando levá-los a alcançar como and família. they'll understand your heart and motive. E talvez eles consigam compreender a tua motivação e o teu And then coração. after 1 year or 2 E years, talvez isso vai levar 1 ano, 2 anos. decide to do your teaching on finances from the Também pulpit. decida fazer o seu próprio ensino sobre finanças a partir do púlpito. But be very careful Mas seja cuidadoso, that you talk about what you want for the people, para que você se assegure de que está falando o que você deseja para eles, not what you want from the people. não o que você deseja deles. I'm in a very young church right now. Eu agora estou numa igreja bem jovem. My pastor is very young. O meu pastor é bem jovem. And giving is about 25% more than budget every week. A nossa igreja agora está arrecadando 25% mais do que a previsão orçamentária toda semana. And he meets in small groups with the people at home and over meals E ele trabalha tanto em pequenos grupos nas casas, fazendo refeições, and explains his vision e explicando a visão dele and shares what the needs are. e explicando para as pessoas quais são as necessidades. And soon he'll do it from the front, E de vez em quando ele faz isso também de but he's frente, letting the church grow a while. mas ele está permitindo que a igreja cresça. There's a lot of pressure in the early days, Então, existe muito tipo de pressão nos dias de hoje. but don't be afraid just because you're starting out. Mas não se amedronte porque está começando. Just be a very good steward of what you have. Seja sempre um bom mordomo daquilo que já existe. I know many pastors are working 2 jobs. Eu conheço muitos pastores que têm jornada dupla de trabalho. Paul did the same thing, Paulo fez a mesma the coisa, Apostle Paul, o apóstolo Paulo. and that's okay. Isso está tudo bem. But if your dream is not to work 2 jobs, Mas se o seu sonho é não ter jornada dupla, then cast a vision for the church então compartilhe a sua visão para a so igreja, that you could become full-time. para que você tenha o desejo de trabalhar a tempo And be integral. honest with the people about that. Seja honesto com as pessoas a respeito disso, But prepare them to help. mas prepare-se para ajudá-los. Give them a plan to give every week. Dê a eles um plano de como contribuir semanalmente. Andre reminded me of this, that I give every week. O André me lembrou
é sobre isso que eu sou uma pessoa que contribui semanalmente. I don't give once a month. Eu não dou a minha contribuição The mensalmente. church needs money every week. Porque a igreja precisa de dinheiro semanalmente. So we divide our money to every week. Então eu divido aquilo que eu daria no mês, a cada semana. And I think it helps the church cash flow. Então eu acho que isso ajuda o caixa da igreja a fluir. Imagine if your people were taught to do that in a small church. Então imagina se isso foi ensinado para o teu pessoal numa igreja que é pequena. It helps a lot. Isso vai ajudar pra caramba. Yes. Tem outro irmão lá atrás? Alguém levantou a mão? Mais alguém? Ah, lá atrás. I want to tell them about the giving envelopes. Quando tratamos de assunto que o irmão falou sobre aumento do salário do pastor, normalmente algumas igrejas deixam o pastor assim, como é que eu diria? Uma situação de que ele termina dizendo, não vou pedir não. A igreja veja o que é melhor para mim. Aqui no Brasil, acho que são poucas igrejas que dão a abertura para o pastor tratar sobre aumento salarial. Como falar sobre isso na igreja? Yeah, thank you for asking that question. Muito obrigado por fazer essa pergunta. I'd like to give you my own opinion about that. Eu gostaria de dar minha opinião pessoal a respeito. I think it's important who you've chosen as elders. Eu acho que essa é uma coisa importante, é quem você escolhe para ser presbítero ou ancião, ou no caso dos batistas, a junta diaconal. Choose elders with an abundance mentality. Escolha pessoas que têm a mentalidade de abundância. I would not choose an elder that had a scarcity mentality. Eu não gostaria de ter trabalhando comigo um líder que tem mentalidade de escassez, Who was not understanding of the needs of your family que não tem a mentalidade de a compreensão das necessidades da sua família, and expected you to work and not take care of your family. e que espere que você trabalhe muito, mas que não cuide da sua família. God's word says family is priority. A Bíblia diz que que a família é a prioridade. And the pastor needs free to serve so he's not having to worry about his E family. o pastor precisa ter liberdade para servir sem que tenha que se preocupar com as necessidades da Most família. pastors would agree with me Muitos pastores concordariam that if your comigo family is taken care of, you're free to do your job. que se você perceber que a sua família está bem cuidada, você se sente mais livre But para if fazer your o seu family trabalho. is hurting, you're in great conflict. Agora, se a sua família está sofrendo, você entra em grande conflito. So carefully choose your elders Então, cuidadosamente escolha o teu conselho, tua and liderança, train your elders in these principles. e treine os seus líderes, né, a liderança principal da igreja nesses Build trust princípios. with your elders. É, Build trust with your elders construa a confiança com eles, so that they're not fearful about the future. para que você nem eles tenham nenhum medo quanto ao futuro. And then very humbly express that you would like to discuss an increase. E que você possa ter liberdade, humildemente, de discutir com eles sobre um aumento. And maybe give some recommendations for what would help your family. E dar para eles algumas recomendações sobre aquilo que poderia estar ajudando a sua família. I wouldn't demand an increase. I would not demand it, Eu não exigiria nenhum tipo de aumento, but I would humbly ask mas humildemente pediria and trust God. e confiaria em Deus. And if your family is hurting, E se a sua família está sofrendo, let them know. deixe que eles saibam. A good elder Um bom presbítero will understand vai entender and have compassion. e ele terá compaixão. If they don't have compassion, Agora, se eles não tiverem tal compaixão, get a new elder. escolha novos Get a líderes. new elder. Now, when the giving increases to your church, Então, para conceder esse aumento para a igreja, that's a good time to ask for a raise. ok, toda vez que a igreja tiver crescimento, também é um bom momento de falar sobre isso. So the elders aren't fearful. Muitas vezes os anciãos estão com medo. So work on getting the increase in giving. Então, ensine as pessoas sobre crescerem na contribuição. So there's more for the income. Então, haverá crescimento também na renda da igreja. Thank you for asking. Obrigado. And I pray that that will happen. E eu oro para que isso aconteça. Sim, irmão. Obrigado por nos abençoar esse tempo. A minha indagação é acerca de uma situação quando o pastor, ele, além da igreja, ele tem uma atividade paralela. So when the pastor has a job outside from the church.
por conta dessa atividade paralela, ele tem suprido todo o seu sustento de uma forma tranquila com essa atividade, Through his job Yeah. outside from the church. não havendo necessidade de um recurso da igreja. And he has no need from the church to pay him something. Há alguma implicação espiritual nessa questão quanto à vida da igreja? Is there any spiritual implication in the church if the pastor don't receive any money from the church for his work? I think that's your choice. Eu creio que essa é uma escolha pessoal. You have every right to be paid by the church. Você tem todo o direito de receber também da igreja. Multiple scriptures validate that. Múltiplos versos nas escrituras validam essa posição. But if you prefer it that way, Mas se você prefere da outra forma, you're telling the congregation that all the funds will be used for program. você pode dizer para a igreja que todos os recursos dela serão usados, reaplicados nos programas da igreja. But don't use that as a reason for them not to give more. Mas nunca permita que isso seja usado como um motivo para que eles não contribuam mais. Still talk about giving more Continue ensinando sobre contribuírem mais, for their benefit. para o próprio bem deles. Mais alguém? I'll tell you a story, and if there's another question, you can raise your hand. I'll tell you one more story. Eu vou contar uma história para vocês, se você desejar, pode levantar a sua mão posteriormente. I see a lot of fundraising in churches. Eu já vi muitos movimentos de levantamento de fundos em igreja. Some's done very well, and some's done very poorly. Alguns foram muito bem sucedidos, outros nem tanto. I always think that guilt and manipulation and legalism is bad. Eu acho que toda vez que se trabalha com culpa, legalismo ou manipulação, isso é ruim. I know a church that wanted to build a big building. Uma determinada igreja queria construir um grande prédio. In order to build trust, the pastor did something unique. Para poder criar confiança no povo, o pastor fez uma coisa muito diferente. He put envelopes on their in the pew in the church in the chairs, Ele colocou envelopes nos bancos da igreja. and he said, "Don't write your name on the outside of the envelope. Ele disse o seguinte: não coloquem o nome de vocês no envelope. Write on the outside of the envelope Só escrevam do lado de fora do envelope what God would lead you to give over the next 3 years aquilo que Deus está colocando no seu coração que você vai contribuir nos próximos 3 anos, above your tithe, além do seu dízimo, more than your tithe. mais do que o seu dízimo. And I only want you to write the amount on the envelope. Eu só preciso que você escreva o valor no envelope. On the inside of the envelope, Agora, dentro do envelope, you can put your name você pode colocar o seu nome and the pledge that you're making for the new program, e and the pledge that you're making o for the building. compromisso que você está fazendo para esse programa. We know the need that we have, Nós sabemos quanto precisamos and when the elders get all the envelopes, e os anciãos vão pegar todos os envelopes, we're only going to look at the number on the outside of the envelope. mas a única coisa que nós vamos fazer é olhar para o número que está do lado de fora do envelope. And if that number is not enough E ao somarmos esses números, se não chegar ao tanto que a gente precisa to build the building, para construir o prédio, we're going to tear up the envelopes. nós vamos destruir os envelopes. Because you're telling us Porque vocês estão dizendo para nós you're not ready. que vocês ainda não estão prontos. You know what happened? Sabe o que aconteceu? They built trust. Ele conseguiu passar confiança. There was more. Então isso vai fazer a igreja crescer. Any other questions before I turn it over to Paulo? Alguma outra pergunta antes que eu devolva para o Paulo? Okay, Alguém? Paulo. Lá atrás? Tá, May, então- may I pray for the Não, pastors? não, there is another question there. Eu não sei o que eu posso colocar isso de maneira certa, mas eu cheguei numa cultura onde não é feito dízimo assim que todo mundo sabe que você é fiel. Quando você fala que é fiel, você é fiel e não é relatado. E muitas vezes aqui na cultura brasileira, você tem que pôr isso no papel, daí todo mundo vai ver o que você é fiel, o que você dá e tudo isso. Para nós, nossa cultura, nós seguimos muito aquela coisa, a sua mão direita não sabe que a sua mão esquerda dá. Como você lida com isso?
came from a culture, she's Dutch, where we give our money and nobody know how much we used to do, and we have the principle to be faithful. But now we are in a church that we do, and there is a report in the wall, and everybody know how much we do and who are giving. How can we deal with this difference between cultures? Is that right or not? Well, there's a preference in churches Existem preferências nas igrejas. on how the pastor wants to lead and handle that. O pastor que está liderando é quem tem que lidar com isso. I think publishing the amount that people are giving is a lot of pressure. Eu creio que publicar o quanto as pessoas estão dando provoca uma certa pressão. And that would make me uncomfortable. Isso me deixaria desconfortável. Even though I feel like we give a lot, Mesmo pensando que eu sou uma pessoa que contribui bastante, I prefer that it's only between me and God, eu creio que isso é uma coisa melhor entre eu e Deus, so that my reward is in heaven. porque a minha recompensa está no céu. I would not want other people thinking that I was, something special in my giving. Eu não quero que as pessoas olhem e vejam achando que eu sou uma pessoa muito especial por aquilo que eu dou. But that's a preference for the leadership of your congregation. Mas, novamente, essa é uma questão preferencial da liderança da congregação. I like it to be private. Eu prefiro que seja feito privadamente. May I pray for you? Posso orar por vocês? Sim? Lord Jesus, Senhor Jesus, we have talked about a very simple process, nós temos conversado aqui sobre um processo muito simples, but really a very important one, mas que ainda assim é muito importante, to help the people of Brazil, que ajudará o povo do Brasil, to help the people of your kingdom, que ajudará o povo do teu reino to experience freedom, a experimentar a liberdade, to be free from the love of money, para serem livres do amor ao dinheiro the slavery of debt, e também da escravidão da dívida, the fear of lack, o medo da falta and from the false teaching of the prosperity e gospel. também dos falsos ensinos da teologia da prosperidade. We want to see them prosper your way, Lord. Senhor, nós queremos ser prósperos, mas do teu jeito. We want to see your church grow and expand, Nós queremos ver a tua igreja crescer e to expandir-se. have all the resources that it needs. O Senhor tem todos os recursos que ela precisa. So I pray the seeds that were sown in these hearts Eu oro para que as sementes lançadas nestes corações will multiply for your kingdom, multipliquem-se para o teu reino. and that truly next year E que, de verdade, no próximo ano, we will see the results of your faithfulness. possamos ver o resultado da tua As fidelidade. these pastors teach, À medida que esses pastores ensinarem, as they preach, à medida que eles preguem, as they model and à celebrate, medida que eles modelem e celebrem, that you will bring in a harvest, que o Senhor vá trazer uma colheita, according to Ephesians 3:20, de acordo com Efésios 3:20, more than they can dream or imagine. mais do que pensamos ou imaginamos. Lord, thank you for allowing me to be here. Senhor, muito obrigado por me permitir estar aqui. I pray my words have honored you. Eu oro as minhas palavras In Jesus' name, em nome de Jesus. amen. Amém.